seminário de pastores, e o assunto que nós vamos tratar, o texto é: certamente não morrereis. Essa palavra, texto bíblico, primeira vez foi expresso, está no livro de Gênesis. Vamos colocar um versículo aqui para nós podermos dizer o seguinte: no Gênesis 3, 4 e 5 diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, quando diz certamente não morrereis, essa palavra ela foi dita por quem? Pela serpente. A serpente, ela expressou algo para a mulher daquilo que ela havia dito para ela: olha, Deus disse uma coisa, mas eu tenho outra a dizer. O Senhor disse que quando comerdes morrereis, mas eu digo uma outra palavra: não morrereis. Com certeza, você pode ter certeza disso, você não vai morrer. Agora, quando ela disse isso, ela disse: olha, e tem um detalhe, não somente vivereis para sempre, como também sereis como Deus. Pronto. Estabeleceu-se no início da Bíblia, no início dela, no começo dela, uma palavra que não é verdade, que passou a orientar o homem a partir da sua história. Então Deus, ele tem para o homem um projeto de vida. Olha só, quando ele diz certamente não morrereis, porque primeiro, Deus não criou o homem para a morte. E o adversário, aproveitando essa palavra, diz o seguinte: olha, não morrereis. E dentro do... tem até um outro quadrinho que podia jogar aí, por favor, diz o seguinte: Deus tem um projeto que é de vida para o homem. O projeto de Deus para o homem é viver. Mas dentro do projeto de Deus há um limite que Deus estabeleceu. E o limite chama-se obediência. O homem em obediência, ele fica dentro do projeto de vida. Na obediência. Ou seja, o projeto que Deus fez para o homem, estabeleceu, ele é vida sim, porque o homem realmente, certamente, o homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para viver, mas dentro do limite da obediência que Deus impôs ao homem. Agora, quando vem essa outra mensagem, até parecida com a mensagem de Deus, que é certamente não morrereis, só que essa mensagem foi dita pela serpente. Então, ela diz o seguinte: e a condição, só que Deus estabeleceu para o homem a condição de vida é a obediência. E o adversário estabeleceu para o homem a condição de vida, a desobediência. Ou seja, certamente não morrereis e sereis como Deus. E o homem, ele creu naquela mentira. Ele acreditou naquilo que foi dito. Ele pensou assim: então eu não preciso estar nos limites à obediência ao meu Deus. Eu posso, dentro do meu projeto, viver essa vida. E ele, acreditando naquilo, ele sai dos limites que Deus estabeleceu, ele entra naquilo que é um projeto de mentiras, e ele passa a crer não na palavra de Deus, ele passa a não ouvir o que Deus tem a dizer, mas ele passa a viver aquilo que ele havia escutado e praticar aquilo que ele ouviu da serpente. E ele transmite isso para todas as épocas. Agora, uma coisa lógica: a serpente diz: certamente não morrereis. O homem acreditou naquilo. Eu pergunto para os irmãos: o homem deixou de morrer? O homem vive até hoje? Mas olha só como é que é a coisa, hein? Ele acreditou tanto naquilo que a serpente disse, que até hoje ele vive isso, mesmo com o resultado desastroso contrário que diz. Porque a Bíblia diz no Salmos 39:11, diz: de sorte que todo homem é vaidade. Então o homem, então assim, mas que coisa boa. Ele ficou tão deslumbrado com a possibilidade de não morrer e ser igual a Deus, que ele passou a pregar e viver isso, dentro daquele ensino que ele faz. E dentro dessa história do homem, o que ele faz? Ele desloca Deus da condição dele, da posição dele de Senhor, e ele passa ele mesmo a ser Senhor da sua vida, passa ele mesmo conduzir a sua vida,
e se coloca na posição de Deus, que sereis igual a Deus. Aí dentro de toda a construção filosófica do homem, ele diz o seguinte, olha, ele coloca Deus humanizado e coloca o homem como ser divino. Isso tanto no aspecto filosófico e até no aspecto prático. Nós vemos que os faraós, eles tinham consigo essa posição de divindade. Quando Moisés se apresenta a Faraó, diz, olha, o Senhor diz, olha, o meu povo vai partir. Faraó, eu não conheço o seu Deus, eu não conheço, nunca ouvi falar do seu Deus. Aliás, como eu também sou Deus, sou parceiro dele, nunca ouvi falar, não deixe Israel ir. Ele acreditava que ele também era Deus. Na verdade, independente da vontade de Faraó, Israel partiu. Porque dentro do projeto de vida de Deus, o homem, quando entra nesse projeto, esse projeto leva a vida. Mas quando o homem segue o seu próprio projeto, ele continua naquilo que é a infelicidade do erro. Então, às vezes, os imperadores romanos, eles davam assim o título de Augusto, nós também somos Deus, nós somos divindades, e eles entendiam isso. E com a história do homem, a filosofia, tudo aquilo que o homem construiu, ele sempre construiu aquilo, sempre o homem como ser central de todas as coisas. Então o centro de tudo é o homem, o centro de tudo não é o Senhor, o centro de tudo é ele mesmo. E isso se transmitiu até mesmo pelas lideranças religiosas, daquilo que o homem construiu dentro de uma religião para colocar também ele mesmo como ser central. Nós vemos isso desde o Velho Testamento. Quando Deus estabeleceu ali os reis, quando Deus estabeleceu ali os juízes, quando Deus estabeleceu os sacerdotes, todos eles, num determinado momento, eles desviaram do projeto. Nós vemos quantos se desviaram do projeto, quantos reis deixaram a fidelidade ao Senhor, abandonando o Senhor e passaram a servir a outros deuses. Quantos profetas que, ao invés de falar em nome do Senhor, falavam em nome de si mesmo. Quantos exemplos nós temos da Bíblia disso? Até que o profeta diz, não há nenhum profeta do Senhor para quem devemos consultar, porque tudo que eles dizem é muito bom. Quando o homem entra nesse caminho, certamente não morrereis, sereis igual a Deus, a mensagem que ele transmite tem que ser uma mensagem agradável, que possa trazer ao homem uma paz, uma segurança para essa vida. Então tudo isso foi voltado para essa vida do homem. O Novo Testamento, nós vimos o que aconteceu? Houve um distanciamento do homem da doutrina e do Pentecostes. Ou seja, o tempo foi passando, esqueceu-se da bênção do Pentecostes, esqueceram que no momento houve o derramado do Espírito e uma palavra dita por um homem, milhares se converteram. Uma operação de maravilha, milhares se converteram. A palavra era dita, as pessoas aceitavam, o Espírito Santo agia nos corações, as pessoas se convertiam, entendiam o projeto de salvação, viviam a experiência do novo nascimento e experimentaram o que é realmente viver na presença de Deus em obediência. Mas esse distanciamento do Pentecoste, distanciamento, agora o Espírito Santo não age mais. Vem a doutrina, a face da doutrina apostólica, entra naquilo que é do homem, o resultado é uma religião totalmente voltada para o aspecto terreno. Então hoje se preocupa com o aspecto terreno, ou seja, uma religião, uma mensagem, uma palavra sem compromisso, sem temor, não tem santificação nenhuma. Então as mensagens que se diz é para agradar aquele que ouve e trazer ao homem uma segurança religiosa, filosófica. Você está bem, você tem uma religião, você está acomodado nisso, isto basta. E ela se acomoda com o que acontece e coloca o homem como o líder central sacralizado, ou seja, é um culto a si mesmo, o líder daquela religião, aquele que está à frente, ele é a figura central, a foto é dele, o aspecto é dele, tudo que fala é a palavra dele. Se ele faltar ao culto, não vai ter culto, porque ele é a figura central. E tudo isso é feito dentro de resultado daquela mesma mensagem que foi dita lá atrás, dizendo, certamente não morrereis, sereis como Deus. Ninguém que se coloca nessa posição como Deus prevalece em coisa alguma. Porque a palavra que o Senhor tem para nós realmente é uma palavra de vida.
vós sois deuses e vós todos sois filhos do Altíssimo, mas isso pela geração de Deus, daquele que recebeu o Espírito de Deus, aquele que recebeu a palavra de Deus, aquele que entrou no caminho da obediência a Deus. O homem, quando entra no caminho da obediência, quando ele entra no caminho para agradar a Deus, aquilo que ele ouve dito pelo Espírito, isso sim agrada o seu coração. Não é palavras que vai dizer, olha, contemporizar com o seu erro, contemporizar com o pecado, dizer que está tudo certo, não tem problema, Deus ama todo mundo é igual, Deus é bom, Deus é isso, aquela mensagem adocicada, tudo isso, e isso não agrada ao fiel. O fiel agrada quando o Espírito Santo fala. O fiel se agrada quando ele ouve a voz do Espírito. Quando é a serpente falando, ela pode agradar para o Evangelho, para esta vida. Mas nós não fomos convocados para o Evangelho terreno, mas fomos convocados com a porta que se abre para o céu e não a porta que se abre para a terra. Por isso que a mensagem dessa hora, a igreja dessa hora, ela tem um compromisso com a verdade, ela não tem um compromisso com a mentira, ela não tem um compromisso com a voz da serpente. A natureza do homem, o homem, por menor que seja, ele quer sim, ele não quer morrer. É natural que o homem não queira morrer, porque ele não foi feito para isso. O homem não foi fabricado, construído para a morte, mas para viver para sempre, para nunca morrer. Mas a desobediência o levou para a morte. Mas o Senhor, ele tem o seu projeto para nós. E o projeto, ele é interessante que o projeto de Deus, primeira coisa, uma que ele não é mentira, ele é verdade. E outra, que o resultado dele nós sentimos. E nós vemos o resultado da operação do Espírito Santo. Enquanto que a voz da serpente diz, certamente não morrereis. Eu pergunto, os homens desde Adão, eles deixaram de morrer? Quantas sepulturas existem? É verdade o que a serpente falou? Os homens se tornaram deuses. Cadê os deuses? É verdade o que a serpente falou? Mas aquele que diz, aquele que crê em mim, nunca morrerá. E nós cremos nisso, não porque nos contaram, mas porque nós vivemos essa experiência. E o resultado o homem, quando ele ouve a voz da serpente, o que aconteceu com ele? Ele sai, ele é expulso de onde estava. Ele é impedido de chegar aonde estava a árvore da vida. Ele é impedido agora de viver para sempre. Você pensava que você ia viver para sempre? Você não vai. A partir de agora, o seu lugar não é aqui. A partir de agora, o seu lugar não é junto com Deus. A partir de agora, o seu lugar é com os espinhos e com os abrolhos. É o resultado de um homem que sai do limite que Deus impôs, que é o limite da obediência. Entrou no caminho da desobediência, entrou no caminho da morte, entrou no caminho da perdição. E nós temos aqui um outro versículo que está lá em Apocalipse. Diz o seguinte, os irmãos prestem atenção nisso. Quem tem ouvidos, ouça o quê? Que o Espírito. Você ouve o que o Espírito diz? Quando nós ouvimos a voz do homem, ela pode ser até agradável. Porque ele é o centro de tudo, ele é eloquente, ele fala bem. Mas fica aqui nesse plano terreno. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe de comer do quê? Da árvore da vida. Ora, quem ouve a voz da serpente come da árvore da vida? Ouviu a voz da serpente? Ó, primeira coisa, o querubim foi colocado lá, a espada flamejante, olha, aqui você não toca. Você ouviu a voz da serpente. Mas é aquele que ouve a voz do Espírito. O que o Senhor vai nos dar a comer? Da árvore da vida. Você quer comer da árvore da vida? Você quer viver como realmente nunca morrer? É claro que nós queremos nunca morrer. Eu pergunto, você vai morrer? Eu digo que não, porque nós cremos no Senhor. A voz que nós ouvimos é a voz do Espírito. E essa voz que nós ouvimos diz assim, olha, aquele que crê em mim nunca morrerá. Crê nele, na palavra dele, na palavra viva dele, que é diferente da palavra daquela que diz, olha, certamente não morrereis. Aquela palavra não, mas o que o Espírito diz é o seguinte, olha, nós viveremos. Nós viveremos porque aquele que nos remiu, ele é forte para nos dar vida. Ele é o autor da vida. E nós o que? Viveremos para sempre com o Senhor. Nós vamos comer da árvore da vida.
Caminho para a árvore da vida está aberto para nós na obediência. O caminho para a árvore da vida está aberto porque a voz que nós ouvimos é a voz do Espírito. Quando eu falei, essa obra é de quem? Essa obra é de Deus. A obra é do Espírito Santo. O dono dela é o Espírito Santo. O governo dela é o Espírito Santo. Quem conduz todas as coisas é o Espírito Santo. Se alguém acha duro ouvir isso, acha difícil ouvir isso, é porque ele só tem outra alternativa, ouvir a serpente. Mas aquele, quando ouve isso, glorifica a Deus, porque ele sabe que vai comer da árvore da vida, ele sabe que ele entende que o projeto de Deus é esse, ele não quer outra voz, mas ele quer isso, ele quer ouvir o Espírito Santo. Que o Espírito Santo não vai dizer que eu sou maior que Deus é humano e que eu sou divino, mas ele vai dizer que Deus é o amor puro que se expressou por nós. Ele vai dizer a expressão do amor de Deus por nossas vidas. E assim nós vamos viver essa experiência maravilhosa que é a presença de Deus. Irmãos, por exemplo, a obra do Senhor, a obra do Espírito, a obra redentora, a obra que nós fazemos parte dela, a obra que Deus nos chamou, a obra que nós somos resgatados. Se nós começarmos a ver o resultado, né? Você vê como é que é estranho, como é que o homem ele tem uma atração muito grande para as coisas que perecem. Tudo que acaba, o homem se atrai por ela. Tudo, porque é a atração da carne, né? Ele gosta de juventude, quem é que não gosta? Mas juventude acaba. Ele gosta de saúde, saúde acaba. Dinheiro acaba, ele gosta disso, mas ele quer muito. Mas a alma, ela se deleita com o manjar espiritual. A alma não quer isso, mas às vezes os locais ficam repletos de gente para ouvir uma mensagem para essa vida, repleta para ouvir uma mensagem para esse momento, pensando que se resolveu tudo nesse momento, está tudo certo. Mas a mensagem de Deus para nós ela é muito maior, ela é muito mais profunda. É aquilo que a nossa alma ela se alegra, e é aquilo que nós buscamos a vida toda. É vida eterna. Vida eterna do Senhor. Quem tem ouvidos, você tem ouvidos, vai ouvir o quê? Eu quero ouvir o que o Espírito diz. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer, o que o Senhor tem a falar, porque eu sei que eu vou ser vencedor e que eu vou chegar até a árvore da vida, eu vou comer do fruto dela, eu vou chegar ali, ela está no paraíso de Deus, ela está lá no local que Deus preparou para nós. Bendito seja o nome do Senhor.
somos modestos, né? Eu só quero ter um lugar no céu, eu só quero isso, não é muita coisa não, né? Pouca coisa, né? É só o lugar no céu com o Senhor. Mas é fazendo o trabalho dessa obra que o Senhor vai nos garantir, não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia deles. Irmãos, nós terminamos aqui a nossa aula. Nós vamos ter a aula seguinte, vai ser a palavra de vida e Bíblia histórica e profética, né, com o pastor. Vive a palavra da vida, né? Aspecto nosso aí. Então daqui alguns minutos, 10 minutos, teremos essa mensagem aqui com o pastor Amadeu. A todos a paz do Senhor.